O Salmos 23, ele é tão famoso, tão conhecido, é o salmo mais decorado, mais citado, porque ele oferece uma perspectiva profunda sobre a relação que existe entre Deus e o ser humano. Daqui a pouco vamos tentar entender isso um pouco. Só que há um grande perigo quando eu vejo as pessoas citando, lendo, meditando o Salmo 23. Olha, nós muitas vezes, nós tendemos a analisar o Salmo 23 de forma fragmentada, de forma fracionada. A gente busca apenas versículos que atendam nossas necessidades específicas do momento. Por exemplo, quando eu preciso de uma direção, aí eu uso a parte onde o salmista vai dizer que ele guia-me pelas veradas da justiça. Quando eu estou passando por um momento de turbulência, quando eu estou passando por um momento de escassez, quando eu estou no deserto da minha vida, quando eu estou no vale, aí eu uso a parte onde o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando eu estou com problema de saúde, quando eu estou com algum problema de saúde, seja ele no meu emocional, no meu espiritual ou na minha saúde física, aí eu uso a parte onde o salmista vai dizer: ele restaura a minha alma, ele refrigera a minha alma. Então a gente usa, na maioria das vezes, o salmo de forma fragmentada, de forma fracionada. Não era para ser assim. Nós devemos considerar os Salmos 23 como um todo, considerando a construção lógica, considerando a estrutura e a mensagem unificada que ele transmite. Então, não tem como a gente viver todos os benefícios do Salmo 23 se a gente não considerar o Salmo 23 como um todo. Esse negócio de analisar ou de querer usar o Salmo 23 com uma lógica fragmentada, na maioria das vezes, não funciona. Porque existe uma lógica, existe uma construção a seguir. E nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos de forma resumida sobre o que eu e você, se alguém chegar e me perguntar: o que você aprende com Salmos 23? Eu e você, com a ajuda do Espírito Santo nesta noite, seremos capazes de resumir o Salmo 23 em 2 palavras. Considerando que o Salmo 23 é uma construção lógica a seguir, eu e você precisamos entender que qualquer edifício, para ele permanecer firme, para ele permanecer em pé, ele precisa de uma base, ele precisa do alicerce, ele precisa de algo que vai dar uma sustentabilidade. Então, com o Salmo 23 também não é diferente, meus amados irmãos. E por isso, no primeiro ponto, eu já quero apresentar para os irmãos a primeira coisa, a primeira palavra que resume o Salmo 23. É a base do Salmo 23. A base do Salmo 23 está na frase inaugural, ou seja, na primeira frase do Salmo. Qual é a primeira frase? O Senhor é o meu pastor. Aqui está a base sustentadora do Salmo 23, do primeiro até o sexto capítulo, até o sexto versículo, perdão. A base, o alicerce, eu me permito dizer até o coração do Salmo 23 é a primeira frase, a frase inaugural, que é: o Senhor é o meu pastor.
Sem esta frase, amados irmãos, eu e você precisamos entender que todos os benefícios, todas as promessas contidas no Salmo 23 perde sentido e perde validade. Da mesma forma que nenhum edifício permanece firme se as bases não foram colocadas no seu devido lugar, assim é o Salmo 23. Sem a primeira frase do Salmo 23, todas as promessas contidas nele perdem validade. Por exemplo, por que nada me faltará? Porque ele é o meu pastor. Por que ele me faz deitar em pastos verdejantes? Porque ele é o meu pastor. Uma vez que ele deixa de ser o meu pastor, então tudo vai me faltar. Uma vez que ele deixa de ser o meu pastor, não terei ninguém para me fazer deitar em pastos verdejantes. Por que ele guia-me até as águas tranquilas? Porque ele é o meu pastor. Por que ele refrigera a minha alma? Porque ele é o meu pastor. Por que ele guia-me pelas veradas da justiça? A resposta é simples: porque ele é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele está comigo. Por que ele está comigo? Porque ele é o meu pastor. Então, a base que sustenta o Salmo 23 é a primeira frase. Sem esta frase, todas as promessas contidas no Salmo 23 perdem validade. Esta primeira frase inaugural é o coração do Salmo 23. Assim como o ser humano, quando o coração para de bater, quando o coração para de funcionar, o que acontece? O ser humano morre. Esta verdade vale também no contexto do Salmo 23. O coração do Salmo 23 é esta frase: o Senhor é o meu pastor. Enquanto o Senhor é o meu pastor estiver funcionando, enquanto o Senhor é o meu pastor estiver ativo, todas as promessas que nele está serão válidas na minha vida. Então, amados irmãos, antes de você querer usar as promessas que nele está, a primeira coisa é você procurar ter certeza se a base está colocada no seu devido lugar. E a base é: o Senhor é o meu pastor. Não adianta chorar, se ele não for o teu pastor, todas as promessas perdem validade. Todas as promessas não vão fazer mais sentido. Essas promessas só fazem sentido, por quê? Porque ele é o nosso pastor. E, amados irmãos, hoje enquanto eu estava meditando, essas promessas, essa base, não é qualquer tipo de base não. O Senhor é o meu pastor, estabelece uma base de relacionamento. Estabelece uma base de relacionamento entre o salmista, no contexto imediato, entre o salmista e Deus. Então, se a gente for fazer uma aplicação boa, eu me permito dizer que o Salmo 23, a primeira frase, o Senhor é o meu pastor, estabelece uma base de relacionamento entre Deus e o seu povo. Amados irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele não faz nada, ele não move palha nenhuma, se antes estabelecer o relacionamento. Vamos migrar para o Novo Testamento.
Jesus, ao ensinar os seus discípulos sobre a oração, todos nós conhecemos a oração Pai Nosso. Qual é a primeira frase? Pai Nosso que está no céu. Na oração Pai Nosso tem pedidos. Mas só que antes dos pedidos, Deus estabelece primeiro o relacionamento. É uma forma de dizer, todos os benefícios na oração Pai Nosso só serão vividos se o relacionamento entre pai e filho estiver estabelecido. Sem o estabelecimento desse relacionamento, não adianta. Então aqui também não é diferente. Tudo aqui passa pelo crivo do relacionamento. Por que nada vai me faltar? Porque o relacionamento já está estabelecido. Por que ele me faz deitar em pastos verdejantes? Porque o relacionamento já está estabelecido. Por que ele guia-me mansamente às águas tranquilas? Porque o relacionamento já está estabelecido. Sem o relacionamento, amados irmãos, você não vive as promessas que estão registradas no Salmo 23. E isso serve até para a nossa vida aqui cotidiana aqui na terra. Para eu ajudar alguém, para eu fazer alguma coisa para ajudar alguém, será preciso estabelecer uma base de relacionamento. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento amoroso. Para eu fazer algumas coisas, será preciso estabelecer a base do relacionamento. Então aqui também não é diferente. Tudo passa pelo crivo do relacionamento. Nada vai te faltar se você tiver relacionamento. Ele vai te fazer deitar em pastos verdejantes, porque você tem um relacionamento com Ele. Ele vai restaurar a sua alma, porque você tem um relacionamento com Ele. Ele vai te guiar pelas veradas da justiça, porque você tem um relacionamento com Ele. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque Ele está com você. Por que Ele está com você? Porque você tem um relacionamento com Ele. Então, se você me perguntar qual é a primeira palavra que resume o Salmo 23, vamos deixar ainda de lado todas as promessas que nela está. Todas as promessas contidas, registradas em Salmos 23. Vamos deixar de lado. Porque elas perdem sentidos se você tirar a base de relacionamento. Essas promessas só serão válidas se a base de relacionamento estiver estabelecida. Eu não vim aqui para te dizer, olha, Ele vai te guiar. Para Ele te guiar, será preciso relacionamento. Pois Deus só caminha, Deus só anda, Deus só vai com aqueles que estão com aliança, com aqueles que estão em aliança com Ele. Então a primeira palavra que resume o Salmo 23 chama-se relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Pregador, qual é a segunda frase que resume o Salmos 23? Irmãos, eu não sei se vocês também algum dia já perceberam o que eu percebi no dia de hoje. Ao analisar os Salmos 23, eu cheguei à seguinte conclusão. O Salmos 23 revela uma vida de total dependência do salmista em relação a Deus. Tudo no Salmos 23 aponta para uma vida de dependência. Então, a segunda palavra que resume os Salmos 23 chama-se dependência. E eu vou provar isso junto com os irmãos. Essa dependência começa
desde o momento que Deus faz a ovelha deitar em pastos verdejantes. E essa dependência vai até a preparação da mesa na presença dos inimigos. Vamos analisar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me deitar em verdes pastos. Percebeu que a ovelha não toma iniciativa. A ovelha não se levanta por si. A ovelha não escolhe o que vai comer. É o pastor que pega a ovelha e faz a ovelha deitar em pastos verdejantes. É Ele quem me faz deitar em pastos verdejantes. É Ele quem guia a minha vida mansamente às águas tranquilas. É Ele que refrigera a minha alma. É Ele que guia-me pelas veradas da justiça por amor do seu nome. A minha segurança no vale da sombra da morte depende da presença dEle. Por que você não temerá mal nenhum? Porque Ele está comigo. Ou seja, a minha segurança aqui no vale depende da presença dEle. A vara e o cajado que me consola são dEle. Não são meus, são deles. Quem prepara a mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, é Ele quem prepara. Não sou eu. E é Ele quem unge a minha cabeça. Percebeu que é uma vida de total dependência? A segunda palavra que resume o Salmo 23 chama-se dependência. Irmãos, você e eu precisamos entender que nós viemos do mundo independentes para nos tornarmos dependentes de Deus no reino de Deus. Você deixou de ser independente quando você entregou a sua vida a Jesus. Agora você depende dEle. Você depende dEle. Você depende dEle. Se você não entender isso, você vai começar a fazer as coisas sem consultar a Deus. Se você não entender isso, você vai começar a ir na contramão daquilo que Ele quer. Se você não entender isso, você vai recusar a direção de Deus. Entenda uma coisa, você é uma ovelha, e a ovelha depende do seu pastor. Eu e você dependemos dEle. Uma ovelha que depende do Senhor, Ele chega onde qualquer um, sem depender de Deus, não consegue chegar. Uma ovelha que depende do Senhor, ela consegue caminhar onde qualquer pessoa, sem a dependência de Deus, não consegue. Você depende dEle. Porque Ele que morreu na cruz por você. Ele derramou do sangue dele para te resgatar. Ele derramou do sangue dele para perdoar os teus pecados. E nesta noite Ele me trouxe aqui para te dizer: minha filha, meu filho, todas as promessas que estão registradas em Salmos 23 são válidas. São válidas, são verdadeiras, só que serão vividas se você entender o princípio de estabelecer a base de relacionamento. E se você entender que eu te quero para você ficar dependendo de mim. Dependendo de mim. A ovelha não escolhe o que comer. Porque é o pastor quem leva e fala: ó, esse aqui é o melhor alimento para você. Então pode deitar aqui e pode se alimentar com isso. É Ele quem guia a ovelha até as águas tranquilas. É uma forma de dizer: meu filho, eu conheço
Eu conheço o que você precisa. As águas tranquilas são aquelas águas que trazem paz. É uma forma de dizer: meu filho, confia em mim. Eu conheço o que você precisa para viver uma vida pacífica aqui na terra. É Ele que me guia. A ovelha não sai por aí andando, não. Ela fica aí. Enquanto o pastor não tomar a iniciativa, não chamar a ovelha, não dizer para a ovelha: está na hora de sair, ela não sai. Ela não vai para lugar nenhum. Assim é você. No nosso relacionamento com Deus, eu só levanto quando Ele manda levantar. Eu só avanço quando Ele manda avançar. Eu só conquisto quando Ele manda conquistar. Eu só entro onde Ele pede para entrar. Eu só faço quando Ele pede para fazer. Eu só faço se Ele pedir. Para isso, é preciso confiar. É preciso confiar. Entender que os caminhos de Deus são perfeitos. Muitas vezes na nossa vida, a nossa vontade entra em confronto com a vontade de Deus. Mas eu e você precisamos entender que no confronto entre a minha vontade e a vontade de Deus, a dele sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. E de vez em quando, a vontade de Deus vai estar na contramão da nossa. Tem hora que Ele vai pedir para você chorar enquanto você quer sorrir. Tem hora que Ele vai pedir para você sorrir enquanto você quer chorar. Tem hora que Ele vai pedir para você amar enquanto você está sendo odiado. Mas uma coisa eu sei: a vontade dele é perfeita, agradável e boa. Confia. Confia. Porque se você não confiar, você não vai querer viver na total dependência de Deus. Israel sai do Egito. A Bíblia diz que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não fez o povo andar pelo caminho dos filisteus. Era o caminho mais rápido, era um atalho. Mas Deus não fez o povo andar pelo caminho dos filisteus. Porque Deus dizia: eu não quero que esse povo pegue esse caminho, para que o povo não se arrependa vendo a guerra. Eu estou imaginando Israel murmurando e Deus dizendo: ei, o que você prefere? O que vocês preferem? Pegar o atalho, enfrentar uma batalha e se arrepender? Ou enfrentar o desafio do deserto e chegar na terra prometida? Confie, eu sei o que eu estou fazendo. O que importa para Deus não é o tempo que eu vou levar na minha jornada no deserto. O que importa para Deus é você chegar onde Ele quer que você chegue. Para isso, você tem que aprender a confiar. Você tem que entender que eu vivo na dependência dEle. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não sou mais tão independente como eu imaginava. Agora eu dependo dEle. Como filho, eu dependo dEle. Como servo, eu dependo dEle. Como noiva, eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Irmãos, não existe algo prejudicial do que você fazer as coisas fora da vontade de Deus. Fazer as coisas precipitadamente. Aprenda a esperar o sim de Deus. Aprenda a esperar Deus dizendo: minha filha, está ok, agora pode avançar. Meu filho,
agora pode avançar. Meu filho, está na hora de parar. Meu filho, aqui pode entrar. Aqui não pode entrar. Meu filho, isso aqui você pode mexer, isso aqui não pode. Se assim você fizer, você vai viver todas as promessas que aqui estão. Duas coisas: relacionamento e dependência. É muito lindo a gente dizer: nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas você não está entendendo que trata-se de uma vida de dependência. Se você ainda não está preparado a viver dependente de Deus, então não adianta citar os Salmos 23. Se você ainda não está preparado a viver na total dependência de Deus, não adianta adesivar o Salmo 23 no teu carro, na tua casa, não adianta. Porque duas palavras apenas resumem o Salmo 23. Relacionamento e vida de dependência. Da mesma forma que os filhos dependem de seus pais, nós também como filhos dependemos dele. Da mesma forma, ainda que no mundo de hoje as coisas estão um pouco diferentes, mas da mesma forma que a mulher depende do marido, a igreja como noiva depende dele. A igreja vai deixar a terra o dia que ele decidir. Você vai morrer o dia que ele decidir. Eu vou morrer o dia que ele decidir. Enquanto ele não disser que agora pode morrer, irmãos, você pode capotar com o carro, você vai sobreviver. Você pode tomar um tiro, você vai sobreviver, porque você é noiva, e como noiva, você depende dele. Você depende dele. Nesta noite, eu não vim aqui para orar para todo mundo, não. Eu vim aqui nesta noite para orar com algumas pessoas que querem tomar a decisão de ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu quero orar com algumas pessoas que querem decidir: Senhor, eu quero tomar a decisão de estabelecer um relacionamento. E existem vários níveis de relacionamento. E eu quero dizer para os irmãos, o nosso relacionamento com Deus cresce. Existem vários níveis de relacionamento. Vocês lembram de Jesus? Certa vez Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: a partir de agora, eu não vou vos chamar mais de discípulos. A partir de agora vamos para o outro nível. Vamos para um nível avançado de relacionamento. A partir de hoje, eu vou vos chamar de amigos. Então, nosso relacionamento com Deus cresce. E só entra em uma dimensão profunda de relacionamento com Deus aqueles que Deus chama de forma diferente, e não aqueles que chamam Deus de forma diferente. Jesus disse para os discípulos: a partir de hoje, eu vou vos chamar de amigos. Vocês estão entrando no nível mais profundo de relacionamento, porque eu estou vos chamando de forma diferente. Então, nesta noite eu vim aqui para orar com algumas pessoas que querem decidir: Senhor, nesta noite eu quero fortalecer o meu relacionamento com o Senhor. Senhor, eu quero avançar, eu quero ir no nível mais profundo de relacionamento. Existe relacionamento entre servo e senhor. Relacionamento entre pai e filho. O perfil que você usa
para se relacionar com Deus determina a forma que Ele vai tomar para se relacionar com você. Se você usar o perfil de ovelha, Ele será o teu pastor. Se você usar o perfil de filho, Ele será o teu pai. Se você usar o perfil de servo, Ele será o teu Senhor. E nesta noite, Ele me trouxe aqui para te dizer: as minhas promessas ainda são válidas. Tudo depende de você. Hoje é uma noite de fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Mas não somente isso, também é uma noite de falar: Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero, a partir de hoje, deixar o Senhor cuidar de tudo. Eu quero deixar o Senhor cuidar de tudo. Tudo. Todas as promessas que estão registradas em Salmos 23 aponta para uma vida de dependência. É Ele que faz a ovelha deitar em pastos verdejantes. É Ele que guia a ovelha às águas tranquilas. É Ele que restaura, que refrigera a alma da ovelha. Tudo é Ele. Então, nesta noite, eu quero orar com você. Por isso que eu deixei bem claro no início da minha palavra. Eu não vim aqui para falar sobre as promessas registradas no Salmo 23. Mas eu vim aqui para fazer o resumo de Salmo 23 em 2 palavras. Relacionamento é a base sustentadora. Tudo passa pelo crivo do relacionamento com Ele. Sem o relacionamento, você não vai desfrutar das promessas registradas em Salmos 23. E a segunda palavra aqui resume o Salmo 23, chama-se vida de dependência. Você só vive as promessas que aqui estão se você entender que você depende dEle. Ele que é o Senhor da tua vida.